Olá, olá, gente. Vamos começar mais uma aulinha de História do Brasil. Hoje eu vou falar sobre o engenho e a escravidão do Brasil. No Brasil. Nessa aula vocês vão entender o que é o engenho, como é que funcionava a sociedade naquela época e saber um pouquinho da escravidão africana aqui no Brasil. O ciclo do açúcar começa em 1533, quando Martim Afonso instala lá na colônia de São Vicente o primeiro engenho. O ciclo anterior da economia no Brasil era o ciclo do pau-brasil, onde se tinha a lógica de retirar o pau-brasil daqui da terra e exportar ele para a Europa. Primeiro levava ele para Portugal, e Portugal retirava o corante e revendia pelos outros países europeus. A lógica basicamente vai ser a mesma, porque aqui no Brasil vai ser produzido o açúcar, ele vai ser parcialmente refinado, parcialmente refinado porque ele o produto final aqui no Brasil não vai ser aquele açúcar em grânulos branquinho. Aqui o produto final vai ser uma espécie de rapadura que vai ser exportada lá para Portugal e de lá os portugueses aliados com os holandeses, eles vão pegar esse torrão de açúcar, os holandeses vão refinar e aí sim o produto vai ser redistribuído por toda a Europa, ou melhor, ele vai ser revendido. Então, vamos lá, vamos começar entendendo hoje como é o engenho. O que é o engenho? O engenho, ele é uma unidade de produção do açúcar. Ele segue a lógica de latifundiária. Vocês lembram o que é o latifúndio? São grandes extensões de terra que ficam concentradas na mão de uma só pessoa ou de uma classe rica, uma classe nobre privilegiada. E uma outra coisa que também caracterizava a lógica do engenho era a exploração do trabalho compulsório por meio da escravidão. Inicialmente foi a escravidão indígena, mas só que depois os colonizadores, os senhores de engenhos viram, os senhores de engenho e a própria coroa portuguesa viu que seria mais lucrativo para eles ter a escravidão africana. Bom, o engenho, ele se compunha naquela enorme extensão de terra. O que tinha lá? Você tinha os canaviais, lógico, né? Porque engenho, cana-de-açúcar, pá. Tinha uma parte da plantação que era reservada para os canaviais. Tinha outra parte da extensão de terra que era ocupado pela Casa Grande, onde morava o dono da terra e a família dele. Também tinha a parte da senzala, onde os escravos ficavam. Tinha a parte da moenda da cana, que era uma casinha onde se moía a cana. Tinha a casa de purgar. A casa de purgar era um lugar onde pegava esse resultado da moenda da cana, que era o caldo de cana, e levava para essas casas para ferver e ir retirando as impurezas que iam subindo na espuminha daquele líquido doce que era fervido. Também você tinha a capela, porque você lembra, né? A lógica católica que sempre veio junto com os povos europeus para colonizar. Você tinha capela, nas capelas aconteciam os casamentos, aconteciam os enterros e os batismos também, e aconteciam os cultos, as missas. As missas eram inclusive assistidas pelos escravos também. E você também tinha umas outras plantações em menor escala, mas que eram voltadas para subsistência do próprio engenho, como plantações de mandioca, hortas. E eventualmente o resultado dessas plantações, os produtos eram revendidos, assim, para não só manter aquele engenho, mas também para fazer comércio com as vilas que cresceram ao redor dessa economia do engenho. Os holandeses, como eu havia dito antes, eles foram muito importantes neste momento no Brasil, na lógica do ciclo do açúcar, porque além deles comprarem os torrões de açúcar e de ter a sabedoria para refinar e fazer um açúcar de qualidade, eles financiavam a instalação dos engenhos aqui no Brasil,
Como eles emprestavam dinheiro para as pessoas que resolviam se mudar aqui para o Brasil e construir um engenho também. E eles, além disso, eles também emprestavam dinheiro para a coroa portuguesa, para que a coroa pudesse financiar as pessoas que eles estavam enviando para cá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como era essa sociedade do engenho. Ela era uma sociedade bastante hierarquizada e era também muito difícil de você ter uma certa mobilidade social. Então vocês podem pensar numa pirâmide, cujo o senhor do engenho ele está no topo. Ele é o dono do engenho, ele detém o poder econômico e também o poder moral daquela unidade daquela unidade fazendária do engenho na época e também na colônia. Ele era a pessoa que tinha mais prestígio. Você também tinha nos engenhos os lavradores de cana ou senhores obrigados, que eram pessoas livres, eram homens livres, só que eram fazendeiros pequenos que eles não possuíam a estrutura toda do engenho grande, que a casa de purgar, a moenda, era em si uma estrutura muito cara e nem todo mundo tinha condição para pagar para ser montada. Então, o que que esses senhores obrigados ou esses lavradores de cana faziam? Eles iam lá, plantavam a cana na sua terra, que não era tão grande como a terra do senhor de engenho, e eles pegavam a sua produção e alugavam as moendas dos grandes engenhos para eles poderem trabalhar o seu produto, para eles poderem fazer o açúcar. E eles pagavam os senhores de engenho com parte da produção da moenda, assim, da moeção de cana. Esses pequenos lavradores, além de pagar os impostos devido a Portugal, eles pagavam os senhores de engenho para poder trabalhar a cana e formar o açúcar, e depois eles ficavam com uma pequena parte da produção. Os senhores de engenho, eles eram muito importantes também porque eles influenciavam nos povoados ao redor da sua terra, nas vilas. Eles tinham uma participação ativa na Câmara Municipal e eles influenciavam a política e a economia a favor das suas terras e dos seus interesses. Você também tinha as mulheres. Sempre tem mulheres na parada, né? Só que, como é de praxe, elas não têm grande elevação social, digamos assim. Elas ficam mais no âmbito privado e elas são as donzelas e as senhoras que devem cuidar da casa, administrar bem a casa e terem filhos. As senhoras de boa índole, né? Elas têm que ter filhos, serem boas donas de casa e não se meter na vida externa da casa, nem na política, nem na economia. Elas devem respeito absoluto aos homens, principalmente ao seu marido e ao seu pai ou aos homens que são o seu tutor. Você também tinha outras mulheres, você tinham as rameiras, que eram as prostitutas daquela época, as mulheres de vida fácil, que não tinha ninguém por ela, a não ser elas mesmas. E você também tinha as escravas. Essas sim estavam muito lascadas na história. Porque você tinha algumas escravas que poderiam eventualmente trabalhar no plantio de cana e na parte mais pesada, mas elas eram mais deslocadas para o serviço doméstico, para cuidar dos filhos das senhoras, das patroas brancas, para venderem quitutes nas ruas e eventualmente elas eram amantes dos senhores brancos, dos donos da casa, dos donos do engenho. Só que muitas vezes elas não eram amantes por querer, elas eram obrigadas a manter relações com os senhores, porque simplesmente eles eram os donos delas e elas não tinham escolha. Você também tem pessoas livres nas vilas, que são os feitores, você tem padres, você tem militares, você tem os capatazes que trabalham no engenho e ajudam na administração daquela grande fazenda, né? Você também tem os pequenos comerciantes e os artesãos na vila, mas todas essas pessoas, os pequenos comerciantes, os artesãos, eles circulam para manter a vida na vila. E na base dessa sociedade, lá na base da pirâmide, sustentando todo mundo,
você tinha os lascados. Cara, você tinha os escravos. Os escravos eram os que mais eram explorados na lógica daquela sociedade. Mas os escravos, por si só, eles não eram um blocão, uma categoria só. Você tinha os escravos que trabalhavam no engenho, né? Como eu falei um pouquinho mais cedo, que eles tinham um trabalho braçal pesado, que exigia muita força deles. Preferencialmente, os escravos que eram escolhidos para os trabalhos no engenho, para plantar a cana, depois para colher, para contribuir, para moer a cana, enfim, para trabalhar a cana, eles eram homens e eram homens jovens. Se escolhiam homens mais fortes. Depois você tinha os escravos domésticos que ficavam ao cuidado do serviço das casas, cuidavam da limpeza das crianças e ficavam ao mando das senhoras, o mando direto dela, das senhoras esposas dos senhores de engenho. E também você tinha os escravos de ganho. Eles atuavam principalmente nas vilas. Não eram todas as pessoas na vila que tinham escravos, porque escravo era um artigo de luxo, eles custavam muito caro. Você tinha esses escravos de ganhos, que eles vendiam quitutes nas ruas, eles vendiam doces, tortinhas, outros produtos. Eles vendiam esse dinheiro e eles tinham uma cota de vendas a cumprir. E uma cota de vendas a cumprir um certo valor que eles tinham que dar pro seu dono. Se sobrasse um pouco, se eles conseguissem vender muito bem naquele dia, os trocados que sobravam ficavam para eles. E eles iam juntando esse dinheiro para conseguir comprar a sua liberdade. Então, pensa, eram anos e anos e anos e anos juntando uns trocados para comprar a própria liberdade. E nem sempre esses trocados a mais, quando a venda saía bem sucedida, podiam ficar para eles, porque às vezes eles tinham que desinteirar da graninha que eles estavam juntando para comprar a liberdade, para completar a cota de um dia em que as vendas não foram muito boas e eles não tinham a quantia combinada a dar para o seu dono. E era assim, gente, os escravos eram a base da sociedade e sofriam pra caramba. Eram os lascados da história. E já que estamos falando de escravos, vamos aprofundar um pouquinho mais. No primeiro momento, aqui no Brasil, tentou-se escravizar os índios. Só que não deu muito certo, por alguns motivos. Primeiro, por conta da mortalidade. O sistema imunológico dos indígenas não estava acostumado com as doenças europeias, então eles morriam muito fácil. Segundo, as fugas. Eles conheciam bem o território, era mais fácil, né, para fugir, ou mais fácil para ser achado quando fugia. E terceiro, escravos nativos não geravam nenhum lucro para a coroa. O lance da lógica da escravidão é a lucratividade, ainda mais para a coroa de Portugal. Porque você pensa, o escravo nativo que está aqui no Brasil, o índio, que vai ser capturado para formar escravo, ele não atravessa mar nenhum. Então, como ele não atravessa nada em mar nenhum, aquela pessoa que vai comprar aquele escravo nativo, o escravo da terra, ele não vai precisar pagar nenhum imposto para a coroa. Mas agora a lógica já é diferente com a escravidão africana, porque ela fazia girar todo um comércio mundial que ligava a África, ligava Portugal e ligava a América. E por conta dessa circulação entre os mares, gerava lucros para a coroa, porque a coroa cobrava impostos acima da comercialização desse tipo de escravo. Então, a coroa, ela incentivou muito mais o comércio de escravos africanos, porque era mais lucrativo para ela. E por isso, no segundo momento, o comércio de escravos africanos teve um certo sucesso aqui no Brasil. Teve um certo, não, um grande sucesso. Tanto é que aqui no Brasil, é onde se tem a maior população africana fora da África no mundo todo. E é isso, gente. Os portugueses, quando eles iam buscar esses escravos, eles inicialmente iam lá na costa africana, eles compravam esses escravos dos povos nativos, dos africanos, em troca dos escravos que eram prisioneiros de guerra daquela tribo que estava vendendo. Eles davam produtos
pagar aquelas pessoas. Eles davam cachaça, davam tecidos, davam algumas armas para os africanos que vendiam aquelas pessoas que eram da tribo inimiga. Inicialmente era assim. Na África já tinha uma lógica de escravidão, mas não uma lógica visando lucros, como foi a lógica europeia. O lucro pelo lucro. A lógica da escravidão africana dentro do próprio continente era assim: aconteciam guerras entre as tribos, e as guerras que perdiam, os prisioneiros de guerra, eles serviam como escravos da tribo vencedora ou da nação vencedora. Quando vieram os portugueses e outros europeus também travar relacionamento com a África, explorar a África, eles compravam essas pessoas que já eram das tribos inimigas e que já iam ser escravizadas. Só que eles revendiam só que eles pegavam e transportavam para outros locais do mundo, né? Levava para fora da África, levava para a Europa e levava para o Brasil para trabalhar. Os europeus, os portugueses, fizeram da escravidão um grande e lucrativo negócio. Também um negócio muito, muito triste, muito devastador. Porque nessa história de sair transportando os escravos lá da África pelos mares, morria muita gente. Eram colocados vários escravos dentro de grandes navios. Eles eram conhecidos como tumbeiros, porque os escravos ficavam no porão dos navios, lá na popa, lá na parte de baixo do navio. E era amontoada muita gente, mas muita gente lá. E eles eram amontoados presos, então eles não tinham nenhum conforto, eles não tinham uma alimentação adequada e eles já sofriam castigo lá no próprio navio, que era para ficar bem quietinho. E se eles adoecessem, muitas vezes eles eram jogados ao mar vivos para que a doença não contaminasse a outra mercadoria, que era mais escravos, mais africanos, e para que o português ou o europeu que era dono daquela embarcação, dono daqueles produtos humanos, não comprometesse todos os seus lucros não comprometesse todos os seus lucros com a perda de todos os escravos, de todas as pessoas que seriam revendidas nos outros países e nas Américas, mais especificamente. Teve um momento que a escravidão africana foi tão grande, que até os tubarões mudaram a sua rota. Eles passaram a seguir esses navios porque eles iam comendo os corpos das pessoas que morriam, que eram jogadas ao mar. E morria muita gente nessa história de catar as pessoas lá e transportá-los para outros continentes. Catar os africanos, né? Nesse momento específico da história, desenvolveu um tipo de comércio entre os continentes que a gente pode chamar de comércio triangular. Olha só, mais um triângulo e mais uma pirâmide aí na história. Triangular por quê? Porque ele ligava a África, a Europa e as Américas. Da África vinham os escravos e das Américas vinham os produtos tropicais e o açúcar. E a Europa recebia tudo isso. A Europa ficava com os lucros de tudo, ficava com o ouro, ficava com os produtos tropicais, ficava com o açúcar e distribuía também. O que a Europa distribuía para as Américas e para a África, além da própria exploração, não é mesmo? A Europa, ela distribuía cachaça, tecidos, armas, facas, né? Armas de metal, armas normais mesmo, aquelas que dão tirinhos, e fumo, em troca de escravos e de especiarias. Sejam elas as especiarias do Oriente ou sejam produtos tropicais, como, sei lá, uma arara. Tipo isso, tipo uma arara. E especificamente entre Brasil e Portugal se estabeleceu o Pacto Colonial. O que era esse Pacto Colonial? Era o pacto entre a metrópole e a colônia, onde a colônia poderia somente vender o seu produto para a metrópole. No caso, o Brasil e os senhores de engenho. Os senhores de engenho, eles só
somente poderiam vender o seu açúcar, o seu torrão de açúcar, lá para Portugal. De Portugal era que ocorria essa distribuição. Lá em Portugal, o que acontecia? Os holandeses compravam os torrões de açúcar, refinavam o açúcar e revendiam. Revendiam o açúcar refinado para toda a Europa, inclusive para a própria Portugal. Bom, e o sistema de exploração aqui na colônia ficou conhecido como plantation, né? Mas porque é uma expressão inglesa. Escreve plantation, mas o correto chama é plantation. Quais são as características da plantation? É a própria característica da sociedade de engenho, que é produzir um único produto, a monocultura, num latifúndio, a custas de trabalho escravo e exportando o produto para metrópole. Essa é a lógica do plantation, essas são as características do plantation. No Brasil, no momento do ciclo do açúcar, a região que mais se desenvolveu foi a região Nordeste. Ela se desenvolveu pelo próprio engenho e pela vida que circulou por meio dos engenhos, né? Porque onde você tinha uma concentração de engenhos, você tinha uma vila e todo um comércio local para sustentar aquela vila. E também pela lógica da escravidão, principalmente nos portos, nas regiões costeiras, né? Lembra dos tumbeiros que buscavam os escravos lá na África? Eles iam vender nos portos. Os negros, eles não aceitaram a escravidão de boinha. Eles resistiram aqui no Brasil e em outros lugares que eles foram escravizados também. Como que eles resistiam? Eles resistiam por meio de suicídios, por meio de revoltas, onde eles matavam os seus donos e os capatazes também, e onde eles matavam os feitores, e eles também resistiam fugindo e montando quilombos. Aqui no Brasil, o quilombo mais conhecido e mais famoso é o quilombo do Zumbi do Palmares. Inclusive, se eu não me engano, a morte de Zumbi do Palmares ficou conhecida como o Dia da Consciência Negra, para você ver o quão importante foi esse quilombo para a resistência negra aqui no Brasil contra a escravidão. Só que o ciclo do açúcar, ele não durou para sempre no Brasil. Ele começou a declinar. E quando ele começa a declinar? Foi quando Portugal, ela rompe suas relações com os holandeses e os expulsa do Brasil. Mas só que isso não foi assim abrupto, houve todo um processo para que ocorresse esse rompimento de relações. Esse processo, ele começou com uma crise de sucessão ao trono português. Caramba, Portugal sempre tem uma tretinha por conta de sucessão, né? Esse processo começou lá com a morte de Dom Sebastião, lá em 1578, que ele morreu sem herdeiros e diretos, então não tinha ninguém para assumir a coroa de Portugal diretamente. Aí quem assume, porque o rei Dom Sebastião não teve filhos, quem assume foi o seu tio-avô, Dom Henrique. O Dom Henrique, ele também morreu sem ter filhos, então ele não tinha nenhum herdeiro direto que estava apto para assumir a coroa de Portugal. Ele morre 2 anos depois de Dom Sebastião, o rei Dom Henrique. Ele morreu em 1580. No momento da morte do Dom Henrique, ocorre uma disputa braba pelo trono lá de Portugal, entre os parentes da Casa Real, entre os sobrinhos, os tios avós, enfim, toda aquela ramificação de sangue, mas que nenhum deles era herdeiro direto, nenhum deles era filho do rei morto. Então, por isso que havia essa disputa, para ver quem tinha o parentesco mais próximo para assumir o trono. E no meio dessa disputa estava uma pessoa que já era rei. Era o rei espanhol Filipe II. E o rei espanhol, ele ganhou essa disputa. No momento que ele ganhou essa disputa, ocorreu a unificação de Portugal à Espanha, ocorrendo a unificação da Península Ibérica, onde os reinos de Portugal e Espanha ficaram ali juntinhos, casadinhos.
Quando isso aconteceu, os holandeses já ficaram meio assim cabreiros, porque eles estavam guerreando com a Espanha. Eles já tinham um conflito anterior com o rei Filipe, antes de ocorrer essa união entre as coroas. Então, os holandeses já meio de orelha em pé com isso, meio preocupados com o fato do espanhol Filipe II ser o rei de Portugal agora, eles pensaram que eles iam perder as suas vantagens em relação à produção do açúcar. Então, para não perder isso, eles invadem o Brasil e tentam estabelecem de fato uma colônia aqui no Brasil, onde eles passam a produzir o seu próprio açúcar aqui no Brasil. Esse momento tá na história, a gente estuda na escola normalmente, e é a invasão holandesa no Brasil. Só que depois de um tempo, os portugueses, Portugal consegue expulsar os holandeses. E os holandeses são expulsos do Brasil e eles vão lá para as Antilhas e eles começam a produzir e a refinar o seu próprio açúcar. E o que acontece com Portugal? O que acontece aqui com o Brasil? Começa a declinar o ciclo da cana e o ciclo do açúcar, porque Portugal não sabia refinar. Não sabia refinar o açúcar mascavo, os torrões de açúcar que eram comprados do Brasil. Eles não sabiam produzir açúcar refinado. E o açúcar refinado, ele tinha um valor maior, ele era mais caro para se revender e era mais bem aceito, era mais procurado. Como Portugal não sabia revender, então ele perdeu nessa parada. Porque os holandeses sabiam, os holandeses passaram a produzir seu próprio açúcar e a refinar. Eles produziram seu açúcar lá na colônia, em sua colônia lá nas Antilhas, e eram deles que toda a Europa comprava. Então Portugal se lascou nessa parada. E o que aconteceu com o ciclo do açúcar no Brasil aqui, ó, começou a cair. Quando começou a cair, o Brasil começa a entrar em crise, Portugal também começa a ter uma certa crise, mas aí vem outro ciclo econômico para salvar essa história toda, o ciclo do café. Mas isso aí já é assunto para uma próxima aula, isso aí já são outras histórias. Então, eu finalizo essa aula de hoje aqui. Ficou muito assunto que daria muito para manga, tipo a escravidão brasileira e a escravidão como um todo, mas isso requer uma série de vídeos e é um assunto interminável e tem que ser tratado mais especificamente. Se eu for tratar nesse vídeo aqui, a aula vai ficar enorme. Então, como essa aula é mais voltada para o Brasil e para as coisas que a gente estuda na escola, que provavelmente pode cair no Enem, então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Volto em outro momento falando sobre a escravidão, falando também sobre o ciclo do café. Então, muito obrigada a quem viu. Curtam, compartilhem, comentem, me deem dicas de como melhorar. Aguardo vocês no próximo vídeo. E é isso, minha gente. Tchau, beijão. Fiquem com Deus e se esforcem, porque o esforço na vida sempre dá resultado, ainda mais quando a gente quer coisa boa e que seja honesta e que proporcione o nosso crescimento e o crescimento do mundo ao nosso redor. Beijão, tchau!